o ambiente está muito simpático, espero também corresponder. Para os que estão em casa, porque vocês receberam ao entrar um elástico, que são pequenas ferramentas que nós vamos brincar hoje. Não se assustem, não é nada muito perigoso. Então, quem está em casa, se puder se apropriar de alguma coisa que tenha elasticidade, porque em algum momento nós vamos exercitar coisas muito singelas que eu espero que vocês adotem no seu cotidiano, no momento em que os encurtamentos acontecem, né? E uma bexiga de aniversário, essa também trabalharemos com ela. São coisas que poderão te acompanhar no cotidiano. E 2 pedaços de cenoura. Para os que estão aqui, nós ainda não oferecemos essa cenoura, porque senão vocês vão comer. E é só para o momento adequado, que aí então poderá ser mastigado assim, tá bom? Eu tenho uma escola em São Paulo que se chama Escola de Reeducação do Movimento. Às vezes parece que é um nome um pouco complicado. As pessoas falam Escola de Reeducação do Movimento. Eu tenho a impressão que esse nome às vezes assusta, porque eu acho que dentro de todos nós tem o seguinte sentimento. Nossa, se a nossa espécie levou tantos milênios de experimentação para passar dos primatas para o antropóide e finalmente chegou ao homem com essa excelência que a gente conhece, e, além disso, eu, individualmente, nasci de um parto razoavelmente normal, porque nem todos são, porque né, eu não pari ainda, mas eu acho que não é sempre muito fácil. E nasci de um parto normal, passei por etapas de desenvolvimento motor razoavelmente. Por que então precisamos reeducar o movimento? Por que se faz necessário isso? É verdade, se tudo aconteceu a contento, a gente pergunta, essa máquina deveria funcionar adequadamente. Mas são alguns fatores que interferem, sim, e tem etapas muito precisas que, se a nossa sociedade, a nossa cultura absorvesse um pouco esse entendimento, a gente ajudaríamos com mais entendimento essas fases difíceis. Aonde elas serão necessárias? Se o bebê nasceu saudável, ele vai sim passar por momentos difíceis, mesmo saudável, que se a mãe entende, e não vamos recriminá-la, porque toda vez que você fala de uma reeducação motora, a mãe sempre se assusta e diz, eu não sabia, eu não não amamentei meu filho adequadamente. Não é para entrar nessa censura. Nós não vivemos uma sociedade onde faz parte do sistema educativo o entendimento do locomotor, mas com profundidade, com sutileza. Ele é muito bem desenvolvido nas clínicas, no terapêutico, que se ocupa de patologias graves muito bem, mas no plano educacional, a mãe, ela não ensinaram ela como segurar o seu bebê adequadamente para amamentar. Às vezes, ela passa por um médico que tem essa excelência, mas nem sempre, né? Como construir essa linguagem? Então, as etapas difíceis são, sim, os primeiros meses de vida, onde mesmo um bebê saudável, ele precisa ser ajudado, né? A segunda etapa, não serão muitas na sua vida, onde que a reeducação do movimento se faz necessária. São momentos de estresse mesmo, onde o corpo, porque o movimento humano ele é um pouco mais refinado do que os dos animais. Eu sei que alguns aqui falam, mas se
nós víssemos um cavalo no pasto correndo, ao assisti-lo, ele é muito mais bonito que o humano correndo? Não é. Ele é bonito igualmente. Mas vocês já viram um cavalo, na sua excelência, pintar as unhas do seu próprio pé? Ou cortar as unhas com uma tesourinha pequena? Acho que essas pequenas qualidades motoras, o leopardo não consegue dar laço no sapato. Consegue? Não sei, eu acho que não. Então o humano, apesar de a gente ver tantas deficiências ou maus exemplos, ele tem uma excelência que eu acredito, posso estar equivocado, que é um desenvolvimento entre todas as espécies de uma síntese mesmo, né? Dizem que nós já fomos peixes, que nós já fomos répteis, que chegamos à fase de quadrúpedes, né? E que até a excelência bípede do homem. Aí você vai perguntar, e pássaro, nós não fomos? Calma, isso é o que nós sonhamos. A meta é ser um pássaro, né? Voar em todas as suas especificidades. Por que será que algumas pessoas têm heranças motoras mais próprias? Não sei se vocês lembram, é recente, você vê um Baryshnikov, que era um bailarino russo que ainda dança até hoje, já é um senhor, mora nos Estados Unidos. Por que surge um Baryshnikov, antigamente na minha época um Nureyev, e não 300 mil Baryshnikovs? Sim, tem pessoas que têm heranças genéticas, onde isso nós vamos ver, são sensores, proprioceptores, que me parece, ouso dizer, que alguns recebem uma dose maior desses sensores, que dão para esse ser humano a capacidade de ler o seu próprio movimento com mais rapidez, com mais percepção, com mais interiorização. E outros, infelizmente, sofrem, talvez, ouso dizer, por menos sensores. Proprioceptor é uma palavra feia. Então, hoje, na conferência, eu vou usar a palavra sensor. O sensor, ele reside nas articulações e define para o meu sistema nervoso central se a minha mão está assim ou está assim. A forma que o meu corpo adquire nas diferentes ações no cotidiano. Esses sensores levam ao cérebro informação, em que posição eu estou nesse momento, né? Me parece que tem pessoas que receberam mais sensores. Outros tiveram uma infância mais propícia. Eu brinquei muito na rua. Hoje já não fica muito fácil você brincar na rua, pelo menos, talvez em Campinas seja um pouco mais fácil, mas em São Paulo é mais difícil você brincar na rua, porque você volta para casa sem o brinquedo. Bom, mas a conferência não fala desse aspecto hoje. Outras questões também, como cada um vai enfrentar o seu psiquismo para eu desenvolver minha psicomotricidade. As cargas emocionais, como eu as enfrento na minha questão afetiva, emocional. Então, são alguns fatores. A herança genética, vim com mais sensores ou não, de que forma meu esqueleto foi formado, isso é um presente que eu recebi de uma herança dos meus parentes. De que forma eu vivenciei minha psicomotricidade, como me ajudaram na primeira fase de vida. E a primeiro momento também, o segundo momento a ajudar uma pessoa é na hora da escrita. Primeiro foi os primeiros meses de vida, como eu enfrentei a gravidade, a conquista para manipular os objetos, para gatinhar, para ficar em pé. Em seguida, na fase do escrever.
olha aí, quando eu digo que a nossa sociedade não está totalmente ainda entendendo o que é o psicomotor, é verdade. Outro dia eu ouvi dizer que uma senhora, professora de crianças em Catanduva, né? Não estou falando em Zurique, né? na Suíça. Ela foi lá fora, ela ia alfabetizar crianças. Ela foi até o pátio, levou-os e arranjou gravetos, né? E começou a ensinar a letra O para essas crianças escrevendo no solo do pátio. Passando alguns diretores, olharam e falaram, essa senhora deve estar acometida de algum problema, porque como que ela leva essa criança para uma alfabetização ao pátio? Veja em que sociedade a gente vive. Ela estava fazendo-os a favor da gravidade, sentir o peso do seu próprio braço e conceituando a letra O, que, para a escrita, se vocês vissem os meus primeiros Os, era de chorar. Era um O mesmo. Então, é que, na verdade, dando um salto, se você pegar um lápis para escrever sentado, isso é para chinês pós-graduado, japonês, aqueles que já fazem aquela escrita absoluta com pincel. É muito difícil aprender um lápis. É muito difícil, além do aspecto cognitivo. Eu entendo o ó, olhando na lousa, né? Voltando à professora de Catanduva, me perdoe que eu me perco um pouco na linearidade do papo. Mas ela talvez percebeu em algum momento como levar essa criança a sentir o peso do seu braço. A articulação aqui, e é interessante na escrita, para uma criança conseguir desenvolver a palavra, a construção de uma letra no papel, primeiramente, além de um entendimento visual, cognitivo, né, o deslizamento da cabeça do húmero. Olha, isso é um húmero de verdade. Parece que foi lixado por um artesão. Foram anos, provavelmente, eu não conhecia a pessoa que possuía esse esqueleto. Mas, provavelmente, nessa esfericidade absoluta, era uma pessoa que tinha um deslizamento da cabeça do seu húmero na glena aqui da omoplata impecável. Agora imagine uma criança no seu estresse motor, já com desejo de aprender a escrever, porque hoje em dia é tudo muito veloz, com atenção no seu deltoide. E lá o professor fazer a letra O. Sai um estrupício que será marcado para o resto da vida. Recentemente, nós fizemos uma experiência, a gente pegou bailarinos e atletas muito bonitos, formalmente, que eram bons na sua profissão, e falou, não dissemos o que queríamos. Nós vamos te ditar um texto e você vai escrevê-lo livremente. O texto é o conteúdo. Mentira, a gente queria vê-lo escrevendo, mas a gente disse que era o que iríamos ditar que era importante. Tá, pessoas soberbas na sua mecânica corporal, a gente começou a ditar o texto, parece que veio da sua memória corporal ancestralmente tudo como ele escrevia. Então, a pessoa cruza a perna, torce a boca, vira o papel de lado e começa a escrever. Né? Parece que marca para o resto da vida o seu estresse cognitivo da escrita. Eu estou falando do quê? Da reeducação do movimento, das etapas que você terá que enfrentar. Nos seus primeiros meses de vida, nós vamos ver agora com algumas imagens, na fase do escrever, do aprender a conceituar na escrita aquilo que você ouve e acha que entende, né? Mas o que eu acho que entende já é algum universo que se forma dentro de mim. A palavra também já com um certo significado nessa idade. A outra etapa que nós deveremos ajudar alguém a reeducar seus gestos é na adolescência.
Porque não é fácil. Você liga e por acaso atende um adolescente. Você fala, oi, a senhora vai bem? É uma criança que atendeu. Ele fala, a senhora não, é o filho dessa senhora que está falando aqui, se ele tiver coragem. Ou seja, o adolescente, ele começa a se libertar dos pais, ele começa a criar sua identidade na rua, ele começa a criar a sua soberania já, sabe, né? As suas percepções afetivas, sexuais, ele ainda nem sabe, até perguntam, ousam a perguntar para um adolescente o que você vai ser quando crescer. Ele tem que dizer qualquer coisa, a maioria diz piloto, né? Aeromoça, porque não sabe mesmo. Então, é uma fase muito difícil. Então, o reeducar nessa etapa também é importante. Eu vou até aí. Eu acho que se você cuidar de um bebê nos seus primeiros meses de vida adequadamente, se nós ensinarmos nossa sociedade a isso, na fase da escrita e na sua adolescência, depois tudo será um pouco mais fácil no aspecto psicomotor. E eu não vou me estender a que a nossa sociedade consiga dar caminhos, porque aí depois você realmente é dono um pouco da sua vida, espero. Né? Eu vou lançar um novo livro sobre educação motora agora em agosto. E para não abrir o livro com informações muito técnicas que ele possui, eu conto uma história. Eu resolvi escrever uma crônica, eu não sou um escritor nessa abertura. E a crônica é se chama Pedro em conflito com a gravidade. Ou seja, é um senhor, acho que mais ou menos um pouco da minha idade, que está começando a perceber que a gravidade é um problema. Eu digo a gravidade, não... A gravidade, essa que nos achata contra o solo, fisicamente. Né? Inclusive, ele encontra uma tia e diz, desde que eu nasci, a gravidade me parece que já existe. Eu não a percebi ao nascer. Se ela existe e me achata contra o chão, eu não estou percebendo. Como que agora é mais uma informação que eu recebo com tantas que o mundo moderno nos oferece? Que a gravidade é um dos componentes que desarmoniza meu gesto, meu corpo e me achata contra o chão. Né? Ela diz, meu filho, isso ele dizia para a tia na crônica, não só com os anos tudo fica paranormal, não só você sente a gravidade, como você olha no espelho e a vê, a tia falando para ele. E é verdade. Eu não fui educado a perceber que eu preciso da gravidade para lutar contra ela, contra o meu peso, e me manifestar. Esse gesto que eu fiz para vocês é uma luta antigravitária. Mas eu não sei. O ar é tão leve, né? Eu percebo pouco essa pressão. Então, a gravidade é um componente que na reeducação do movimento a gente deve brincar, deve mostrar que teu corpo está subjugado ao peso, e a luta que você deve fazer contra esse peso, o seu próprio peso, até você manifestar essa vertical tão soberba humana. Eu vou mostrar agora um DVD, Diego, que é uma pessoa comprometida contra a gravidade, submetida. Mas é uma estruturazinha, não se assuste, que não teve condições físicas, de herança genética, para lutar contra a gravidade. E a situação é feia. Aí, ao olhar, eu queria que vocês vissem. Diego, solta a primeira imagem. Olha. Então, aí nós temos um tratamento numa escola na Alemanha que eu respeito muito. Vocês estão vendo esse senhor que está ali. Ele não é senhor, ele tem 17, 18 anos e já vejo o comprometimento que tem na lombar direita dele. Ela acabou de amarrá-lo para suspendê-lo.
e está fazendo atração. Você acredita que tem escolas fisioterápicas hoje em dia que diz, nossa, atração, que absurdo. Olha, é um absurdo fazer uma atração? Para um pouco, Diego, congela. Essa pessoa, que acredito que deve ter uma personalidade muito harmoniosa, não é porque ela tem um corpo assim que ela não seja uma pessoa do bem, te asseguro. Quando eu trouxe, isso faz parte do meu arquivo, o tratamento da Isurot, na Alemanha. A minha videomaker que montava esse DVD para mostrar para vocês falou, ai, que horror ver isso, ai, que mal-estar que me dá. Falei, mal-estar me dá ver essa pessoa submetida à gravidade e nada lutando contra. E muitas escolas dizendo que tração é nocivo, que não se faz. Não se faz no Ivaldo, que é longilíneo, norueguês, olhos azuis e longo, né? Não riam. Lógico, agora nesse senhor, como não se faz? Não tem solução. Se faz, sim, trações onde submete. Agora, olha que interessante essa correção. Diego, solta a imagem. É através de uma tração de agora eles deram 2 bastões para ele pressionar contra o chão, para ele perceber que contra a gravidade ele luta e respira. Nesse DVD, nessa imagem, você vê ele lutando contra um fechamento entre o quadril e a costela do lado direito, onde ele não consegue abrir com sua própria respiração. Então, esse é um trabalho que eu respeito, onde esse senhor está aprendendo a lutar contra a gravidade, onde, infelizmente, sua estrutura não conseguiu vencê-la, né? Mas isso é sua genética. A minha deu uma pausa. Felizmente é melhor, né? Se a minha videomaker ficou com aflição de ver essa imagem, eu me pergunto, e a aflição dessa pessoa, onde seus intestinos, seu fígado, não consegue ter espaço? Então, a gravidade nos compromete. Mas isso nos é ensinado na nossa sociedade? Eu pergunto, eu sei, hoje eu escovo o dente, porque eu já ouço há tantas décadas que eu vou construir tártaro, dentista é caro, e eu cuido dos dentes, mas me ensinaram que minha cabeça pesa 5 quilos e que eu tenho que segurá-la com soberania. Esses 5, você também não quer segurar 5 quilos? Eu nem percebo que ela pesa quase 5 quilos. E, na verdade, eu cedo a favor e os problemas cervicais são múltiplos, né? Os amadurecimentos psíquicos, eles acontecem. Nós estamos desenvolvendo conhecimento em todos os níveis, desde a estrutura psíquica até no plano mais geriátrico de saúde. Mas como que o locomotor acompanhará isso? Fazendo força? Fazendo músculos? Isso nós vamos discutir hoje. Fazendo gesto, mas não força muscular. Não falta esse senhor que nós vimos no vídeo, falta de força muscular. É tanta força que o achatou. Mas vamos ver agora uma coisa interessante. Não olhe um monge, eu vou mostrar agora uns monges chineses. E imagine que é um caminho de vida que eu te sugiro. Sabe o que me incomoda? É quando a gente vê monges como um atleta, a gente acha que isso é uma proposta para que você assuma na sua vida uma modificação. São arquétipos. O monge, o atleta, o bailarino, são arquétipos que mostram possibilidades motoras a você conquistar. Sutilmente, em níveis internos e energéticos, mas não que eu precise brincar. O que vocês vão ver agora, próxima, Diego, são monges na China trabalhando a força do seu pescoço. Em contrapartida com o nosso amigo que vocês viram antes, olha,
eu sugiro que a sua avó, se ela está com problemas cervicais, que você não a induza a fazer esses exercícios como meta, né? Mas esse monge, com a força que o seu corpo inteiro possui, ele tonifica os músculos cervicais. Nossa, penso eu, se meu pescoço é tão forte assim que um monge consegue fazê-lo, olha agora que interessante. Aí, eles vão se suspender pela força do pescoço no espaço, né? Não induza, nem vá você fazer esses exercícios amanhã, pelo amor de Deus, que eu vou preso, tá? Dá uma congelada, Diego. O que você tem aí como revelação? Gostou da palavra revelação? Parece, né, um curso transcendental. É uma conferência. A força para ele se manter ali e não ser estrangulado está nas suas pernas, nos flexores, que é uma posição muito parecida com o bebê dentro do útero, no seu abdômen, na organização do encaixe dos seus ombros e na força intrínseca mesmo do seu pescoço, né? Então, o que o faz se manter ali é um conjunto de ação musculares onde o pescoço é excelente. Não sei se vocês estão percebendo que o terceiro ali sou eu, né? Bom, mas isso não importa, isso é a minha vida pessoal. Diego pode continuar até terminar essa imagem. Mas é interessante a nós vermos isso, descobrir uma coisa interessante. Uma coisa para nós refletirmos. O que gera o quê? É a forma que propõe uma possibilidade de movimento ou é o movimento que constrói a forma do meu corpo? Agora acho que ficou até no nível do café filosófico. Gostaram? É a forma que gera a função ou é a função que gera a forma? Eu vos asseguro, ninguém, nenhum especialista sabe dar a resposta a isso. Nós não sabemos até hoje, e esse é um grande mistério. É o desenho que eu possuo em cada pedaço do meu corpo, ou cada espécie animal, que gera aquele tipo de movimento, ou é aquele movimento que foi gerando esse desenho que você vê? Eu acho que uma coisa depende da outra. Forma gera função, função constrói a forma. E assim você vai, no decorrer de toda a sua vida, transitar entre função e forma e função. Eu peço que você pense nisso, porque nós ganhamos algo muito especial, que é um intelecto. E o intelecto, para ser desenvolvido na sua excelência máxima, é numa atitude concentrada, sentado. Eu não consigo desenvolver meu intelecto na sua excelência máxima como um filósofo, como um cientista, como um projetista de um prédio ou o diretor de uma empresa, andando. Sim, depois que as reuniões foram difíceis, ao caminhar de manhã, eu penso no meu trabalho. Mas o seu momento mais excelente é sentado. E por que, se eu me desenvolvi enquanto ser humano para ter minha excelência máxima conquistada, que é o intelecto, é no sentado, por que é tão nocivo sentar? Volto a discutir. Nós não fomos ainda educados na nossa sociedade a entender ainda o que é o gesto, como isso se faz. Então, veja bem, como que você construiu a forma da sua coluna, como que você se desenha. Solta, Diego, mais uma imagem. Vamos ver um bebê no ultrassom. A gente imagina que o feto está amassado lá dentro e sufocado, louco para sair. Ele está num universo que o envolve para ele construir
uma sutil esfericidade na sua coluna vertebral. Olha que bonito, os membros estão dobrados, ele está até chupando um dedão, porque ele está já se construindo, e dá uma pausa, eu não vou fazer tão bem quanto ele, mas olha, ele não só nesse útero desce para a bacia, sobe para o seu crânio, desce para a bacia, sobe para o seu crânio e já estimula as oposições de cintura que ele adquirirá na marcha ao andar, as oposições de bacia, de pelvis e escápula. Tudo isso ele já exercita nesse útero. Por quê? Porque aí ele já está se preparando contra a gravidade. Inclusive, ele já deglute no útero o líquido amniótico, uma xicrinha por dia. Não é pouco para um bebê beber uma xícara de líquido amniótico por dia. Será que ele precisa ingerir? Sim, mas não uma xícara. Ele ingere porque a função da língua no palato, na sua deglutição, estimula já a cabeça, que pesa, quando o bebê nasce, ele já nasce quase com o peso original de um crânio humano, ou digamos. Mas é um peso grande. E, aliás, é que nem um bilboquê, não encaixa quando ele nasce. Mas é isso que você vai ver como é interessante. É o peso desse crânio, que é absoluto, que gera, aos poucos, uma luta contra a gravidade. Volta para o nosso artista. Ele se enrola, ele cria uma esfericidade na sua coluna e ele se opõe, ele torce ombros. Antigamente, há pouco tempo, ainda era muito discutido se ele tinha no útero o movimento das torções da cintura. Lógico! Mas é que nós não tínhamos essa certeza. O enrolamento era visível, mas não as torções. Hoje se comprova que essa espécie humana, que levou alguns milênios para conquistar esses gestos, já no útero se exercita. Para isso que ele desenvolveu milênios no movimento específico. Né? É interessante ver como você já aprende, através do movimento, lutar contra a gravidade no útero da sua mãe. Você vai nascer. Aliás, dizem que a maior ginástica, os exercícios mais isométricos que todos nós jamais fizemos, foi no nascimento. É um esforço absoluto para você nascer. Sua mãe faz, mas você também faz. Então, é os dois trabalhando junto. Então, você está ganhando para nascer. Eu, aliás, nem sei se é assim, eu já não lembro. Eu procuro na memória. Mas você está, de alguma forma, ganhando elasticidade. E elasticidade é sinônimo de força, né? Para esse nascimento. É interessante. O que acontece? Em alguma instância, nós nascemos para ser verticais. A excelência humana é a sua verticalidade. E muitos não conseguem manter a força na cadeia anterior. E, ao nascer, já nascem com pequenos índices de retificação na coluna, que quer dizer um enrijecimento. E hoje você vê muitas ginásticas com um bom sentimento, onde pede-se para a pessoa crescer, não importa que preço. Né? É uma coisa quase militar. Ela cresce, o peito vai indo para frente. Quando você olha a coluna vertebral dessa pessoa, tudo está fechado. Então, veja o que é uma ginástica para um bebê que já nasce com algum índice, mesmo se não tivesse nascido, pela falta do enrolamento, da esfericidade que a coluna tem que conquistar. É interessante porque quando você vê, essa é uma mestra que eu tive na França, que tinha uma sabedoria ao tocar como ninguém. Primeiro, ela está levando os membros dele para frente, porque os membros nasceram para funcionar na frente de um ser humano e não para trás. Ela já dá para ele
as torções fisiológicas dos seus membros. Ela torce, ela cria um arco no pé para aguentar esse peso. Vibra o bebê. Agora quem olha vai ficar chocado. O que essa senhora faz com esse bebê? Né? Ela está maltratando esse bebê. Um momento, Diego, congela. Não congelou no lugar que eu gostaria. Volta para a imagem. Né? Volta para a continuidade da Madame Bézier massageando esse bebê. A mãe, provavelmente, ao ver esse tratamento, está dizendo, tira meu filho da sua perna, para um minuto, congela de novo. Olha que bonito. O que significa essa esfericidade? E ele não é de uma gravidade patológica ainda absoluta. Ele aceita, porque um bebê realmente comprometido, onde não consegue a elasticidade para sua forma esférica, ele recusa os arredondamentos que são fisiológicos, que ele já assumiu e absorveu no útero da sua mãe. Né? Mas é muito interessante porque ela dá para ele o conceito da relação humana. Olha, eu enquanto levemente esférico, eu me dirijo a vocês com o meu olhar, com as minhas mãos, com as minhas pernas e com o meu sentido mais profundo de comunicação. Enquanto retificação, porque me ensinaram que enquanto eu fico reto, eu estou me comunicando. Olha como eu estou presente na relação com o mundo, mas eu estou reto, né? Isso. Então, continuando com a Madame Bézier, tratando esse bebê. Eu vou repetir, porque eu acho que é importante. Ela leva os membros para frente, ela dá para esse quadril elasticidade, porque não é uma massa, minha bunda não é uma massa junta do meu crânio. Ela se opõe. Ela dá para os membros a sensação das torções, porque depois nós vamos entender o que são essas torções. Ela o arredonda para ele poder dirigir seus sentidos para frente e construir seu psiquismo, que não vem de pronto assim, só porque Deus quis. A estrutura formal absorve e aloja esse psiquismo. E, ela dá oposição entre crânio e cabeça. Né? É interessante porque, normalmente, quando uma mãe tem um bebê com problemas, ela vai dar de amamentar para ele e me parece que ele vira um sabonete na mão dela. E ele recusa aquela posição da amamentação. E ela chora, porque ela pensa que aquilo é uma recusa do abraço dela enquanto mãe. Ela não percebe que o bebê está em posições musculares e articulares que o impedem a deglutir e absorver esse universo dentro de si. É interessante, repito, nós visualizamos muito pouco o que significa o desenho humano e o seu funcionamento. Né? O que são essas bases sensoriais que a gente adquire nesses primeiros anos de vida? A gente sabe que um bebê que vai para um asilo porque não tem mãe e pai, o que é mais carente quando a gente viu aqui nos asilos brasileiros, mas nos chineses são os mais famosos, não tem enfermeiro para tocar esse bebê. E ele vai ficando quase que no estado de deficiência por falta do tocar. A pele humana é diferente da pele de um animal. O animal tem pelagem. O animal, ele tem uma estrutura que não precisa do tocar, do receber o toque como o humano precisa. Só que a pele humana recebe uma informação com muita rapidez. Quando vocês viram essa mestre minha fazendo assim entre a bacia e o crânio do bebê, a pele desse bebê entende que a bacia se opõe ao crânio. Porque a nossa pele humana foi feita para isso. Ela não tem tanto pelo
como um cavalo ou um urso tem, né? Vamos ver nesses níveis de adaptação como sempre você vai absorver as formas uterinas para criar força de impulsão, esse arredondamento. Sabe o que assusta? É que as pessoas às vezes acham que o arredondamento é uma cifose degenerativa, que seria uma corcunda. Quando nós falamos em arredondar, é a oposição entre cabeça e bacia. São duas semisferas que se opõem e que constroem uma linha de força vertical. A vertical absoluta, que é uma linha reta, quebra, racha. Ela é a que vai para a guerra e seguramente é uma tragédia. Vamos ver aonde, em que nível uma coluna que foi bem tratada na sua infância, a que excelência ela chega, né? A coluna vertebral é um elo entre bunda e cabeça. Ó, lá vai. Ele se arredonda para no ar conseguir impulsão. Repito, olha bem. Ele vai subir, as coxas se aproximam e ele no ar consegue a impulsão. Pela força dos seus flexores, que hoje em dia é muito pouco elaborada. Todo mundo acha que é só a extensão que você precisa. Tudo bem. Ela lindamente na sua extensão, agrupa as pernas contra o seu abdômen, gera uma força interna na sua coluna e, mais uma vez no ar, obviamente, com as mãos apoiadas no bastão, ela consegue passar. Aqui agora nós vamos já parar, Diego. Esperem, ele está indo, ele tem uma vertical absoluta, mas na sua origem ele construiu as forças para chegar lá. Atenção, Diego, congelou. Ele está como se ele estivesse no útero. Ou seja, lá no útero, nós vimos no ultrassom, ele faz oposição entre cabeça e bacia. E o que nós entendemos? Que vertical se conquista pela força vertical. As linhas de força que não quebram são levemente esféricas. Poxa, o mundo tem uma linha de força. A linha do horizonte que eu vejo tem esfericidade. O mundo é redondo. E eu quero conquistar uma retidão por uma linha de força reta. Aí, sem dúvida, quando você vê um oriental fazendo lá seu Kung Fu, ele dá o soco torcendo o braço, e não socando reto para quebrar. Ele tem uma linha de torção que o protege, né? Mas olha que beleza, ele assume no seu nível. O que é o gesto? Os gestos são elos de adaptação a diferentes atitudes motoras ou psíquicas. Eu aprendo a dançar, eu aprendo o esporte, eu aprendo o psicomotor para me adaptar à vida. E não só para fazer músculos duros que serão completamente ineficazes à adaptação. Continua, Diego. Olha, e lá vai ele. Ele, do ar, conseguiu o impulso para passar a 5 metros de altura. Vocês não perceberam, mas sou eu fazendo isso. Não sei por que riram. Né? Mais uma vez, dos pés, a força chega à bacia. Das mãos, a força chega ao abdômen. E, agrupado, ele chega lá. É interessante de ver como nós conquistamos essas forças para nos manter vertical. Aí você vai dizer, mas então o que eu devo fazer? Me arredondar? Se as linhas são esféricas, já que o reto pode quebrar? Não, calma. Primeiro, vamos sentir as formas, vamos sentir os desenhos estruturais que eu tenho. Vamos olhar um pouquinho o que nos trouxe a essa forma humana. Vamos ver a diferença entre um chimpanzé e um homem. Não é a mesma coisa, é bastante diferente, né?
Não sei se está muito exótico a minha conferência entre ser humano e outras espécies. Aí, podemos congelar, Diego, porque eu não sei quanto tempo eu tenho dessa imagem. O que você tem no chimpanzé? Primeiro, no desenho da direita, ele está em função, porque ele está com músculos. No da esquerda é só seu esqueleto. O que tem? É um pé equino. É um pé completamente inadaptado. Ele está quase na meia ponta. Já viu a meia ponta daquelas coisas que fica o pé lá, o calcanhar lá para cima? Ele não consegue apoio, ventosa no pé, como um atleta possui. Ele tem o quê? O mais diferente do humano. Um grau de flexão nas virilhas que o impede de se verticalizar. E o que nos diferencia dos quadrúpedes é a nossa excelência, virilhas abertas, né? Então, veja bem, os ossos desse orangotango, desse chimpanzé, são pesados, curtos. O ilíaco dele, que é o osso da bacia, está grudado na costela. Ele tem uma retificação lombar completamente reta, onde vai gerar impossibilidade dele ficar vertical. Passa para o próximo, que é o esqueleto humano, né? Da excelência mesmo humana. Já virá. Mas é interessante que, enquanto não vem o humano, o braço do orangotango, do chimpanzé, né, dos primatas, são muito compridos, para que eles possam apoiar no chão ou mesmo braquear. Olha aqui, o humano conseguiu o que como diferença? Ossos longos e finos, bacias menores, distância entre os ilíacos e as costelas, que se chama, sabe o quê? Não olhem para mim, cintura, né? Pescoço, ele ganha 3 curvas. E essas as curvas, seja as lordoses, cervicais e lombares, fisiológicas, na boa, dão para ele essa adaptação. Aqui nós temos um humano e um quadrúpede. E veja, coitado desse quadrúpede. Para, Diego, congelou. Olha, aonde que o nosso humano consegue uma excelência? Aqui na virilha. Quando nós vermos daqui a pouco de novo a continuidade, esse cachorro, coitado, ele não é excelente na vertical, mas ele quer ser amiguinho do outro, então ele está tentando fazer uma certa amizade. Mas a sua estrutura impede, ele não tem pés humanos. Ele tem pés que o impedem a ser vertical, e ele não consegue a excelência humana, que é a abertura das virilhas. E sabe onde eu quero chegar? Você vai dizer, mas eu vivo sentado para o meu trabalho intelectual. E como está a minha virilha sentada? Dobrada. Ué, mas se você consegue passar do dobrado para o vertical, é só você querer. O problema é que você levanta correndo da cadeira e não percebe que você passou de uma posição para outra. Vamos voltar à ginástica do nosso quadrúpede. Volta, Diego. Isso. Ele está se esforçando. Isso. Mas ele se apoia na parede, senão ele vai cair. Não faz muito bem para um quadrúpede fazer isso, porque seus ossos não foram feitos para isso. Aqui nós temos uma visão do que é um quadrúpede, principalmente um orangotango. Olha, do seu ilíaco até a sua lombar, ele tem uma sacralização de toda a sua lombar. É um osso sacro único que vai quase até o pescoço. Enquanto o humano ganhou sua lordose e sua excelência. Dizem que os abdominais humanos suspendem-se no espaço. Não me olhem. Veja, aqui nós temos a diferença da lombar e da retificação da coluna de um orangotango e como é uma coluna humana. Eu não estou dizendo que um é mais feio que o outro, mas como se diz o ditado, cada um na sua. Não é verdade? A bacia humana, ela é mais estreita para passar o bebê, mas ela recebe melhor as vísceras, é a bacia da esquerda. A do chimpanzé passa um bebê facilmente,
mas não recebe muito bem as vísceras. Aqui nós veremos uma pessoa com os ilíacos que tem. Ele está lá, na flexão ele é lindo. Eu acho ele lindão, braços compridos, machão, gostosão. Parou! Congela, Diego. Olha o que é a lombar dessa pessoa. Não me parece um halterofilista cheio de músculo? Desculpa, nada contra, nada contra. Mas o que me assusta é que a gente vive uma época do parecer. Ou seja, quanto mais músculos fortes eu tiver, mais soberano eu sou. Mentira! Esse orangotango, para ficar nessa vertical, e um homem assim também seria, um ser humano, faz um esforço absoluto. Olha a lombar fechada dele. Pode ligar, Diego. Mas, enfim, ele já vai. Coitadinho, tá tudo fechado. A barriga seguramente foi para frente. Ele não tem uma lombar. A nuca é bonitona. O casaco também é um bom casaco para o inverno. Ó, olha lá. Lá vem ele. Musculou as costas. Mas nós vivemos uma época onde quanto mais força muscular eu tenho, mais harmonioso eu serei. Para você virar um orangotango e não um ser humano, que nasceu para dançar, para se expressar, para brincar. Aí, a primeira etapa, quando nós tentávamos, no nosso processo evolutivo, virar humano, foi ainda uma marcha. Aqui, vocês estão vendo que cintura escapular e quadril vai tudo junto. É aquele famoso aula de expressão corporal, quando a gente fala, vai andar, todo mundo começa a andar assim. Porque, naturalmente, todo mundo já dissocia as cinturas. Foi através de muitos anos que o ser humano conseguiu, aos poucos, conquistar essa oposição, olha, entre quadril e ombros. Isso é excelente. Dá uma pausa. Há pouco tempo eu estava numa conferência em Londrina e de manhã, no café da manhã, chegou um técnico muito forte que trabalhava, acho que na montagem dos palcos dessas conferências e espetáculos. E ele, coitado, provavelmente saiu para suas gandaias noturnas, trabalhou excelentemente o dia todo e veio pegar de manhã o seu café da manhã para voltar a montar mais 5 palcos para esses dias. O que eu vi? E que isso me deu uma iluminação. Ele levantou da cadeira para ir pegar seu café, nesse café da manhã. Então ele levantou e foi assim, ó, para pegar o café da manhã. Vocês estão vendo a minha marcha? Orangotango, que é vários aqui, e foi pegar seu café. Chegou, pegou o café, encheu a xícara e voltou para sua mesa. Mudou a marcha, adorei que você falou isso. Mudou a marcha, por quê? Para o café não cair. Então esse potencial ele possuía. Primeiro ele foi lá, cheio de força muscular, cansado, lógico, exausto, pouco presente a uma psicomotricidade que nem um orangotango. Ao voltar, com o cuidado, ele impediu que esse café, para impedir que o café caísse da xícara, ele voltou e parecia uma bailarina balinesa ao voltar para a sua cadeira e sem virar o seu café. Ou seja, a vertical humana necessita de uma psicomotricidade fina e não da força e da rigidez que a gente imagina. Nós adquirimos curvas que dão lordoses para que a gente se adapte ao espaço e para que a coluna não quebre. Porque se ela for retificada que nem aquele orangotango, as vértebras vão se socando e você vai fazer hérnias discais. Eu não estou dizendo que a sua conquista será chegar a níveis de lordoses excessivos, mas as curvas que ondulam sua coluna é que te dão essa adaptação para você sair do sentado pro vertical. Então, o homem realmente é
a única estrutura que consegue uma vertical e uma capacidade de comunicação como os braços, que nenhuma outra espécie consegue. A gente até brincou falando, solta, Diego, sobre o chimpanzé, o cavalo que não pinta suas unhas. Né? Aqui nós vamos ver um filme, mas é muito singelo. É só para mostrar o que nos levou a essa qualidade. Veja, esse primata locomovendo-se, dá uma pausa. Diz os livros, diz esse famoso Conquista do Elo Perdido, que foram, quando as savanas perderam, o universo ficou cheio de savanas e o homem com medo dos predadores, o fato dele subir em árvores e conquistando elasticidade na sua coxa femoral e manipulando a árvore de tanto subir e descer, ele mudou. E a gente está falando de 2 milhões de anos de experiência subindo e descendo a árvore, não foi 100 anos. Ele mudou também por épocas onde teve inundação. Você já teve a experiência ao caminhar dentro do mar ou da piscina com a água até o seu umbigo? Então você vai empurrando a água gostoso e caminhando. Quando você pressiona a água com as suas coxas, o que faz bem para a sua celulite, que você concentra por horas sentado, né? Você começa a sentir as oposições da cintura. Isso ele conquistou. Essas oposições entre ombros e quadris, que é muito importante que você possua. Continua com o nosso filminho sobre a evolução dos primatas aí. É muito interessante porque ele vai conquistando sua capacidade de manipular os objetos. O seu campo de visão entra num campo mais elevado do que o primata. Ele conquista a dissociação das cinturas e outro ser se manifesta dentro dessa herança de um hominídeo que vem. E é principalmente para ele entrar no campo relacional. Nós nos relacionamos dentro dessa esfericidade, né? Vamos ver como a minha mestre prepara o bebê para ganhar essas flexões que facilmente eu tinha subindo e descendo árvores, ou empurrando a água a caminhar. O que você vê aí? Uma manipulação muito fácil de fazer no bebê. É a abertura dos ângulos da virilha. O bebê, quando ele começa a dar seus primeiros passos, ele já tem a conquista da virilha aberta. Eu estou batendo aqui para vocês perceberem. Isso é uma conquista humana. Isso é liso, não está marcado por uma flexão. Ó, ela vai estimular as perninhas dele. Então a perninha vai para níveis, ele agrupa as perninhas, ele tem problemas graves, esse bebê. E ela já começa a estimulá-lo para a extensão, onde as virilhas estarão abertas quando ele ficar em pé. Né? Ó, você vê que facilmente ele separa as pernas aí, ela está estimulando o quê? A perninha para a marcha. E lá vai ele, sentindo no seu sistema nervoso central o que é um movimento que futuramente ele desenvolverá. Ela agrupa a forcinha no abdominal dele para que ele sinta que as pernas estão penduradas na bacia e não você sobre as pernas que futuramente terão que se juntar. No adulto, você não consegue manipular como um bebê que é pequeno e fácil de tocar. Então você vai colocar em posições para abrir os seus ângulos de virilha, para ele diariamente, ou 2, 3 vezes por semana, conquistar essa abertura. Porque diariamente nós saímos da cadeira para um trabalho que nós ganhamos dos deuses, que é um trabalho intelectual, mas nós temos que saber que ficar em pé não é como aquele orangotango, é como um ser humano que passa. Isso foi um presente. Mas todos os presentes são difíceis. Ó, aqui você está sentado na cadeira. E aqui você passa para a posição em pé.
Aqui eu estou sentado e aqui eu passo para a posição em pé. Há pouco você viu a dificuldade de um cachorro conseguir, um cão ali com o seu amigo, passar para essa posição e conseguir locomoção. Então, isso é uma conquista. E a gente pensa que a grande conquista é ter uma coluna vertebral reta. Lógico, no meu psiquismo, eu me faço reto e vertical. Mas na construção, tudo é levemente esférico. Passa para o próximo. Tá chata a trajetória humana? Olha, outra coisa importante foi a conquista, pode ir, do pé humano. Olha quando você anda, que bonito que é. Você apoia seu calcanhar no chão, o pé vai adquirindo uma ventosa que absorve no chão uma força como se fosse uma sucção. E você, olha, o pé que você tinha apoiado passa a ser o passo posterior que vai te empurrar para frente. E você conseguiu dar um passo. Olha, mais um passo humano na sua excelência. O arco transverso do pé faz o pé virar uma ventosa, uma sucção. Isso foi uma grande conquista recente, que é o barefoot, que é quando a gente foi perceber os quenianos que conseguem velocidades absolutas e correndo como ninguém. Por quê? Por que o queniano, você vai congelar, Diego, já consegue esses percursos como ninguém? São os ossos mais longos. Nós, na nossa evolução, fomos ganhando ossos leves e longos e compridos. Pés também que agem como uma mão que absorve o solo. E a virilha desses quenianos, parece que os etíopes também, toda essa parte da África, são, eu acho que é o tempo de experiência motora maior que a gente tem na nossa história evolutiva. Vai, continua, Diego, para a gente ver o queniano correndo. É bonito ver essa excelência Agora, eu queria que vocês vissem o que eu falei um pouco mal do quadrúpede, que era o orangotango. Mas, de alguma forma, se eu já fui peixe na barriga da minha mãe, onde eu absorvi essa forma esférica, se eu já fui quadrúpede, eu assumi essa força da pata posterior, das patas posteriores, que me propulsionam para frente. Vocês viram aquele salto em vara. Lógico, olhando um quadrúpede correr, você vê aonde o ser humano absorveu isso da nossa evolução de um quadrúpede. Solta para a gente ver um quadrúpede na sua excelência máxima correndo. Eu, muitas vezes que sonho, porque eu estou angustiado, que estão vindo atrás de mim e conseguem me pegar, porque eu não consigo fugir, é porque a minha pata posterior não está sendo suficientemente destra, né? Olha o que ele faz à medida que ele corre. Ele consegue uma propulsão traseira como ninguém. Aqui a gente inverteu e colocou numa velocidade de trás para frente, para você ver. Imagine que isso é o contrário. O quanto de força propulsora ele assume na elasticidade da sua coluna para correr e ganhar velocidade. O que nós vencemos de um quadrúpede é que ele não consegue correr o dia inteiro. Um ser humano consegue correr horas. Um quadrúpede não sobrevive. Mas todos anseiam o quê? Seja humano, seja um quadrúpede, a voar. E, de alguma forma, ele conquista. Vamos olhar um dos maiores corredores, como ele desenvolve força de propulsão nas patas traseiras. Olha que bonito ele tem um aparelho onde ele cria uma unidade de força, essa força sai das patas traseiras,
vão sendo transmitidas para os seus glúteos. Olha a linha de força dele, olha o mãozão aberto, parece que ele vai nadar. Ele não vai correr, vai nadar e vai empurrar água. E os flexores vão se desenvolvendo. Olha que bonito. Mais um esquemático para a gente ver essa propulsão. Lá vai, lá vai. E ele está ganhando força quase na horizontal. Diego, acho que tá bom. Vamos parar aí que a gente vai brincar um pouquinho agora com o elástico, só para dizer que a gente experimentou um pouquinho as nossas ações verticais. Você tem um elástico aí na sua mão? Queria que você brincasse. Não é nada muito complicado, você não vai ter que fazer nada muito difícil. Os que estão em bancos mais altos, deixem os pés bem apoiados, assim. Olha, eu não sou uma pessoa muito alta e estou com o pé razoavelmente apoiado. Né? Eu queria que você sentisse um pouco, exercitasse um pouco a sensação entre a oposição dos ombros, olha meus ombros, que descem, e os cotovelos que alargam, e o pescoço que cresce. Né? Talvez esse elástico fique um bom amigo seu, para você não perder o comprimento e a força do seu pescoço. Não é igual a ginástica daqueles chineses que você viu. Venha cá. Coloque o elástico no teto da sua cabeça e para ver se ele está bem posicionado, segure com as duas mãos. Veja se agora não fica muito subordinado à minha pessoa, que talvez você não esteja num foco que você possa se organizar. Ao sentar, mantenha os pés bem apoiados, desapoie as costas da cadeira. Isso. Veja se os seus braços têm liberdade de manipulação contra o elástico. E primeiro exercite isso, ó. Eu traciono o elástico para baixo e encaixo meus ombros sobre as costelas. Cuidado para não bater no parceiro do lado quando o elástico escapole. Ó, mais uma vez. Traciona os elásticos para baixo. Desce seus ombrinhos. E cuidado com aquela força militar de empurrar seu peito para frente. E pressiona o crânio contra o elástico. E relaxa. Isso. Deixa os ombrinhos subirem. Não solte o elástico. Não mastigue seus chicletes agora. Coloque a língua no palato, redonda, comprida, bem apoiada lá. De novo, vem comigo, ó. Os ombrinhos, antes que eu tracione o elástico, estão soltos e para cima. Tracione o elástico. Isso vai gerar um encurtamento na sua cervical, certo? Porque você está empurrando o crânio para dentro de você. Agora, descubra uma força contrária, que os ombros não sobem, mas o crânio sobe contra o elástico. Evidentemente que eu não vou fazer uma força absoluta com as mãos, que eventualmente meus braços são muito mais fortes que o pescoço. Com o tempo deverá ser o contrário. Ganhe oposição e volta. Entre a língua e o dente, eu queria que você expirasse, como se você cantasse um som muito longo, não precisa fazer som nenhum. Assim, ó, entre a língua e o dente. Ao expirar, cresça seu pescoço, não o encurte. Vem comigo, vai. Pressione os pés contra o chão. Cresça seu pescoço e imagine-se que você está ficando em pé. Isso, e voltou. Quem tem um elastiquinho menor, pega menor, mas tente alargar o cotovelo mais. Vamos repetir mais algumas vezes? Isso é para você levar como receita de casa. Tá? Ó, vai. Ao pressionar o elástico contra o teto do meu crânio, talvez eu perca o comprimento desse crânio. Eu não vou fazer uma força que o meu pescoço não suporte. Agora eu luto contra o elástico, empurrando o teto do meu crânio, sem subir o queixo, tampouco abaixar o queixo, expirando.
Vamos mais uma vez. Já. Com carinho e delicadeza. Vem. Desobstrui, desobstrui, desobstrui. E voltou. Tira um pouquinho o elástico, eu vou repetir mais uma vez. Vê se você já sente alguma oposição, olha para mim, entre seus ombros e sua orelha. Entre os seus ombros, sobe o ombrinho para a orelha, sobe. E volta, desce devagar, devagar, sem soco. E alarga os cotovelos e descubra essa excelência do seu pescoço. Quando você olha para o lado, olhe comprido, olhe grande, olhe longe. Isso. Vamos mais uma vez com o elástico? Você deverá ganhar uma oposição entre os braços e o seu crânio e o seu olhar, tá? Para que a cabeça não pese sobre você. Só mais uma vez. Isso é uma luta contra a gravidade, que eu, quando não a estimulo, não percebo. Vem, primeira etapa, eu pressiono o elástico para baixo. Isso me encurta, sem dúvida. Isso é uma força a favor da gravidade. Agora, eu pressiono os pés contra o chão, expiro, uso meus abdominais e tento crescer com o meu pescoço. É fácil eu tentar levantar porque eu estou num banco muito alto. Os mais baixos não tente. Os que estão no banco alto tente levantar. Vem. Cuidado para o olhar não subir. O olhar está na linha do horizonte. Olha, não projete o olhar para cima ao tentar crescer. Projete o crânio, o olhar continua para frente. Uma última vez, vem. E oposição entre ombros, mãos e crânio. E relaxa. Vê ao tirar o elástico se você já sente algum ganho de espaço entre os discos de cada vértebra aqui. Pegue uma bexiga. Cuidado que a bexiga, se você não a segurar com precisão, ela voa e depois você não sabe mais onde ela está, a sua bexiga. Olha, eu queria que você exercitasse o tempo expiratório. O tempo expiratório é o tempo da sua fala. É o tempo do cantor. Quando ele expira, ele canta. Ele vai longe com a sua voz. O tempo expiratório é muito maior do que o inspiratório. É muito mais tônico, deveria. Eu estou expirando enquanto eu falo e me comunico com vocês. Então vem cá, segura a bexiga com a mão direita. Isso. Não deixa a bexiga sair. Ao expirar, eu queria que você estimulasse a mesma força que você fez com o elástico. Olha para mim. Você vai pressionar os pés, descer os ombros, usar seus abdominais e crescer seu pescoço. Eu vou fazer uma vez, depois você me acompanha. Não faça agora, olha. Né? Lá vou eu. Expirando. Vê se você ganha comprimento no pescoço, força de expansão no seu corpo e não entenda o expirar como uma depressão que te achata. Expirar é crescer e não como o leigo entende. Expirar é perder a sua altura e falando e perdendo a potência da voz. Vamos uma vez? Ninguém vai te filmar especificamente para ver se é bom na bexiga, tá bom? Eles vão pegar no geral esse monte de adultos brincando com uma bexiga de aniversário. Graças a Deus que o nosso imaginário nos leva a brincar. Vamos, Nelson?
Repita, repita, repita. Pressione os dois pés ao expirar. Pressione os pés e pense que você quer crescer a coluna vertebral. Use a força do seu abdômen e relaxa. Tá. Olha para mim 1 minuto. O olhar é capital nesse exercício. Eu organizo o olhar, ouça, na horizontal, como se eu estivesse vendo o oceano longe, olhando alguém. Não olhe para o chão, não olhe para o céu. Se eu olho para o chão, eu perco o comprimento aqui na frente. Se eu olho para o céu, eu perco o comprimento atrás. Segundo, eu expiro pressionando o abdômen, mas não faço uma carinha de esforço. Ó. Finge que tudo vai bem contra a gravidade. Não é verdade, é um exercício. Última vez. Última vez, algumas vezes. O ar que sai da bexiga não vai entrar em você, não receie de volta o gás carbônico que sai da bexiga. Porém, é o tempo inspiratório, que é pequeno, tá? E expira enchendo a bexiga. Vamos tonificar a expiração. Vem. E cresce o pescoço, não olha para o céu. Vai crescendo, vai crescendo. Vai crescendo, desce os ombros, pressiona os pés, usa o abdômen, deixa a bexiga esvaziar. Repete, repete. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, usa o abdômen, cresce seu pescoço, deixa a bexiga esvaziar. Isso. Última vez. E vai. Olha para frente, não olhe para o céu, não olhe para o chão, olhe para frente, cresce o pescoço, desce os ombros, use a parede abdominal ao expirar. Isso. Foi bonito de te ver fazendo, porque você cresceu 2 centímetros. Você já imaginou se o cantor, ao cantar, perdesse a sua vertical na hora da emissão sonora? Olha para mim, eu vou cantar. Não sou cantor, não se assusta. A voz para. O grande paradoxo, quando eu emito o som e eu falo, eu sou um ser falador, eu cresço, alargo os ombros, encaixo os ombros e pressiono os pés contra o solo. Isso é um símbolo importante. Última vez, na sua globalidade, achou que tinha acabado, né? Mais um, vem. Não relaxe as pernas, não solte sua bexiga, tá? Cresce, a sua bexiga que eu digo também é a sua aqui dentro da barriga. Vamos lá. E cresce seu pescoço, desce os seus ombros, usa seu abdômen. Inspira mantendo sua vertical. Bonito! Olha a excelência das verticais. Luta contra a gravidade ao encher a bexiga. E descansou. Está acabando, não se assuste. Diego, o homem, para se organizar nos seus gestos, ele usa o sistema reto, que é o enrolar e o desenrolar, e usa o sistema cruzado, que é quando eu brinco, certo? Vamos fazer um pouquinho de enrolamento e desenrolamento? Vem comigo. Enrola a coluna vertebral e desenrola achando a vertical. No enrolamento eu pergunto, tua cabeça desceu, a sua cervical ganhou comprimento? Vem, enrola e desenrola. Junto com o enrolamento, perceba os braços se agrupando. Agrupa os braços, enrola e desenrola. No sistema cruzado, eu entro na relação com os braços, com as pernas, e é o meu andar. Então, antes da gente ver esses 2 sistemas, fique em pé só um segundo. E brinque, batendo as mãos nas coxas, cruzado, ó, bate. Cruza, cruza. Usa o sistema cruzado. O corpo se organiza entre enrolamento e sistema cruzado. As 2 funções são importantes. Isso eu uso para caminhar. Isso eu uso para caminhar.
tem ritmo. Aqui eu bato para sentir um ritmo. Na rua não precisa, pois eu caminho. Isso. Parou de novo, eu me organizo no enrolamento e na extensão, o desenrolar. Repete, não retifique igual o orangotango. Se arredonde, vem. Se arredonde, usa os abdominais. Volta. Eu me organizo entre enrolar, desenrolar e sistema cruzado para caminhar. Vem, bate. Vai, vai, vai. Usa o seu sistema cruzado. Senta. Vamos ver isso acontecendo lá com umas figuras. Faltam só duas imagens para a gente terminar esse discurso da trajetória motora humana, da qual você tem no seu corpo contido tudo isso. E todo esse histórico. Vai, liga. Não, isso era os exercícios, Diogo, é o próximo. Vai embora. O corpo se organiza para o movimento através de dois sistemas, o reto e o cruzado. Olha aí. Aí você tem o Mowbray, que tem coisas belíssimas de anatomia, mas olha, isso é um enrolamento. Lógico, eu não preciso, para me enrolar e me endireitar, brincar de cobra cega, de pular cela, como eu fazia criança. Isso é um sistema de enrolamento e desenrolamento. Eu uso isso no cotidiano, eu uso para escovar o dente, eu me enrolo, eu me desenrolo. Eu uso para subir a escada. Eu uso para as ações motoras que me aproximam. Aí também ele está num sistema de enrolamento, apesar de uma vertical. Mas sem o enrolamento dentro dele, ele não conseguiria fazer a cambalhota. É interessante a gente diferenciar o que é enrolar. No remo é muito visível. Eu preciso dessas sensações. Eu me enrolo e me endireito. Eu me endireito e eu me enrolo. Essas ações eu preciso no meu cotidiano para o meu abdômen não ficar tão duro e a minha digestão tão difícil. Ele está se enrolando e se desenrolando para achar os seus endireitamentos. Agora nós vamos passar para o sistema cruzado. Olha como é simples. Quando eu ando, as cinturas se dissociam, escápulas e quadril, e eu entro no sistema cruzado. E lá vai. Subir a escada por excelência é estar contido dentro do seu enrolamento, porém, ele está esférico, mas usando as oposições entre braços e pernas, que é o sistema cruzado. É muito simples. Né? No sistema cruzado, eu entro em relação. Eu brinco, ou eu luto, ou eu manipulo um bastão ou uma bola, quando eu uso o sistema cruzado. E aí é muito interessante porque esse era um fotógrafo que se ocupou do gesto humano. E como esses corpos do começo do século, eles não são ainda tão musculosos, você vê uma anatomia mais próxima do que nós deveríamos desejar, que não é esse corpo do halterofilista que parece com um orangotango. Aí você tem corpos humanos excelentes, mas que são músculos finos, longos e expressivos. De tudo que nós vimos até agora, a gente percebeu que a estrutura humana, não importa se é japonês, se é africano, ele funciona, todos os corpos, em todo o globo, da mesma forma. Eu me organizo para pegar um objeto, para comer, para caminhar, seja no Japão, seja no Crato, seja no Alasca, seja no sul da Argentina, da mesma forma, usando os mesmos músculos. Porém, é no gesto, é no dançar, é no cozinhar, é no cantar, é no escrever que o homem se diferencia. Mas exatamente ele se personaliza dentro dessas expressões do corpo humano. E você pensa ao olhar essa
face da humanidade como se fossem pessoas de planetas distintos, um marciano, outro de Plutão e o outro de outra galáxia. E são todos do mesmo planeta. Com esse corpo único que se organiza para os mesmos gestos, seja no Japão, seja aqui no sul de São Paulo, do mesmo jeito, você vê expressões totalmente distintas. Põe, então, o último desenho para a gente ver essa expressão humana. Vai, Diego. O ser humano se personaliza através dos seus gestos, né? E você vai identificá-los como se fossem pessoas de planetas distintos. Aí nós temos diferentes expressões. Por exemplo, a expressão do derviche. Ele procura um centro de gravidade que está no seu abdômen. A menina de Bali usa as mãos. O aborígene da Austrália usa os símbolos. Ela conta a história com seus gestos dos deuses, né? Os meus meninos, quando nós fizemos o Mil Lágrimas, dançavam a dança Zulu para contar uma história. Os street dancers usam a sua dança para mostrar sua sensualidade. As nossas meninas com seus quadris. Ou seja, cada um parece que é residente de um planeta completamente oposto. E possui o mesmo corpo para os mesmos gestos. Voltando ao derviche, você tem a vertical absoluta humana, o centro de gravidade no seu abdômen, os pés que o deslocam e ele entra em comunhão com o universo com esse corpo inscrito na sua matéria, no seu desenho físico que é igual ao meu, não diferencia-se do meu. A menina de Bali vai contar a história dos bonecos do Mahayana. Então os gestos são quase inscritos num desenho em quadrinho, onde olhos, mãos, pés funcionam completamente dentro de um quadro, de uma história mesmo em quadrinho. O nosso aborígene da Austrália, ele vai trazer todos os arquétipos de todos os animais que estão contidos no seu imaginário. E ele dança todos os bichos que ele conhece lá na região que ele vive. Mas ele dança o côndor, ele dança a lagartixa, ele dança o que for. E ele conta as histórias de como o universo se construiu com o seu corpo. Ela vai falar dos deuses. Ela vai tentar mostrar o quanto sagrado é um corpo humano. As mãos, a face e os pés são as chamas que o espírito evoca. Nas mãos, na face, nos pés, ela traz e transmite o que tem de mais sublime do sagrado. Aqui o Mil Lágrimas, que eram os nossos dançarinos, na época nos perguntavam, mas por que a dança Zulu, a dança africana para esses jovens? Porque ele não reconhece mais a identidade do corpo dele na sociedade que ele vive. Então, quanto mais distante você vai para uma outra cultura, mais você o aproxima do quê? Do corpo humano. Nos censuravam quando isso foi feito, que a gente estava tirando a identidade de um jovem, para ele conhecer seu pé, sua língua, sua face, a sua expressão cantada. Isso não é distanciá-lo de cultura nenhuma, é fazê-lo se inserir na sociedade como um homem. E aí é o Samoyed, aonde ele vai conquistar
ele, um street dancer, a linguagem, não importa se é indiana, porque aí no caso a gente trouxe identidades da dança indiana, e ela na sua sensualidade. Eu acho que o que eu queria falar hoje já fez uma síntese, que é mostrar que você, com 5 dedos, nos pés e nas mãos, como toda a humanidade possui, com essa face voltada para frente, com esses ombros, como todos aqui estão iguais, pertence a uma sociedade que tem os mesmos gestos no seu cotidiano. Acho que terminei no que eu queria hoje falar para vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Obrigado, Ivaldo, por mostrar esses arquétipos no movimento, na dança, nos gestos, de todos os dias. Eu acho que agora é com vocês. Se vocês tiverem interesse, por favor, levantem a mão e procurem serem objetivos, porque temos acredito, muitas solicitações e pouco tempo. Obrigado. A cenoura não deu tempo. Era para você trabalhar na deglutição e sentir que quando você engole, o seu crânio cresce. E por isso que o bebê engole o líquido na barriguinha da mãe, aí chupa o dedão no teto da boca. Então, nós íamos trabalhar com a deglutição, mas ela é mais demorada e eu queria mostrar muita coisa, então eu fiquei só no elástico. Mas fica para uma próxima vez a cenoura. Ivaldo, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A Shantala aplica os mesmos que aquela sua mestra aplicava nas torções? A Shantala faz a mesma coisa, não faz? Eu imagino que a Shantala, ela quer dar para a criança a sensação do comprimento. Eu não sei se ela organiza muito a criança nos seus padrões flexores, mas eu não conheço tão bem como eu conheço a massagem para a coordenação de um bebê comprometido neurologicamente. Mas eu acho que principalmente o que a Shantala trouxe para o Ocidente é a importância da mãe se deter no estímulo do tocar e acordar a sensorialidade dessa criança, desse bebê. Agora, os objetivos dela, que a medicina ayurvédica propõe, eu não tenho muito conhecimento, mas acho que ela traz muito, o Le Boyer traz muito para nós, trazendo esse exercício para o Ocidente. Oi, sobre o que cada população desenvolve mais, por exemplo, na dança. Alguns usam mais os pés, outros mais as mãos, outros mais movimentos com os quadris. Isso tem alguma coisa relacionado com o modo de civilização, o modo que ele foi se transformando com o tempo da sua região, de região para região, a África, a Ásia, a Europa? Eu acho que tem a ver com o biotipo daquela sociedade, né? Você tem uma excelência em cada região do corpo transmite um tipo de energia, né? Quando você vê a hula no Havaí, as moças dançando com quadril, o nosso samba, indica fertilidade. As danças dos aborígenes com os pés indica essa força do fogo, da luta contra o chão, que pode te congelar ou que te levar um dia em direção da morte. Então, sem dúvida, eu acho que cada cultura vai desenvolver uma linguagem específica, mas que já está contida no corpo humano. Mas cada uma privilegia, devido ao seu clima, alimentação, o tipo de música, de geografia,
enfatiza um desses aspectos. Você mesmo deu a visão para nós na sua pergunta. Internet. Desculpa. Boa noite, Valdo. Durante a gravação desse programa chegaram várias perguntas aqui. Tem uma pergunta um pouquinho demorada, mas acho que ela encaixa bem no tema desse programa, que é da Dea Paulino. Ela diz assim, sou bailarina e ministro aulas de dança para crianças em uma comunidade carente, de dinheiro, de afeto, de alimentos e de atenção. Percebo que alguns alunos refletem no corpo e na capacidade, disponibilidade de vivenciar novos movimentos, as experiências difíceis que vivem em suas casas. Vejo algumas crianças endurecidas e encurtadas, que ao longo do ano letivo tornam-se mais leves durante as minhas aulas. E sei que isso gera resultados positivos também em sala de aula. A pergunta dela, ela gostaria de saber, gostaria que você falasse um pouco sobre a relação com o meio e com o outro reflete nos corpos e movimentos. E uma pergunta complementar que chegou também, em que medida a nossa forma de viver hoje altera o formato do corpo humano? Andamos menos, ficamos mais sentados, em que isso afeta fisicamente na evolução? Bom, tem dois tipos de perguntas aí. A primeira é o seguinte, realmente o jovem, numa situação social menos confortável, ele apresenta mais encurtamentos musculares. Então, nas últimas pesquisas que a gente fez, é que a criança não consegue essa elasticidade que nós mostramos hoje da coxa femoral com a bacia. Então, o fato dela não conseguir flexão para sentar, a faz muito irritada ao sentar para o estudo, além de outras questões que envolvem essa irritação e a sua hiperatividade. Mas o corpo humano, ele precisa de conforto para uma situação intelectual de absorção, de aprendizado. E os corpos são muito curtos. Esses trabalhos que se desenvolveram nas periferias do Brasil, essencialmente, porque aqui, eu digo, se tem uma coisa que nós podemos exportar com excelência, são os trabalhos nas periferias de muitas ONGs e educadores que desenvolveram maravilhas. Mas o que essencialmente isso trouxe? Elasticidade, conforto corporal e condição para esse jovem sentar numa carteira, era assim que se chamava na minha época, e estudar intelectualmente. Então, sem dúvida, os corpos dos adolescentes hoje são mais curtos, ele não consegue sentar sobre os isquios e tem desconfortos que o levam a uma agressividade muito grande na sala de aula, além de outros aspectos que são hierárquicos de ensino. E a segunda pergunta que você fez, que eu já esqueci qual era. Só espera chegar. Está escutando, eu estou te escutando. Em que medida a nossa forma de viver hoje altera o formato do corpo humano? Andamos menos, ficamos mais sentados, em que isso afeta fisicamente Não, muito na pelo evolução? contrário. Nessas últimas décadas, nós crescemos muito em conhecimento de nutrição, de entendimento do que é uma vida sedentária, da necessidade de caminhar. Nós não estamos evoluindo no questão motora. Pelo contrário, a nossa sociedade é muito conhecedora hoje, em 2012, das necessidades e de como gerar seu conforto e saúde corporal do que algumas décadas atrás. Não é verdade. Nós temos hoje na nossa sociedade uma cultura de corpo, sim, que nos ajuda muito. A minha avó
Hoje, minha bisavó sabe muito mais de como enfrentar a sua terceira idade do que há décadas atrás, apesar de um mundo mais acelerado e moderno. Mas nós crescemos nisso, em termos de saúde motora. Olá, olá, boa noite. Ligada um pouco a esse comentário que você fez, de que a gente, de modo geral, cresceu na compreensão do corpo, na compreensão dos nossos próprios movimentos. Por outro lado, há uma impressão que eu tenho, não sei se é verdadeira, de que também, ao mesmo tempo, há uma maneira de encarar os limites do corpo que às vezes tenta forçá-los exageradamente. Eu penso em atletas profissionais que às vezes lesam o próprio corpo para poder tentar ultrapassar limites, se impor uma disciplina rígida demais. Como a gente acompanhou uma evolução do corpo, não estaria nesse sentido, de certa forma, desumanizando o corpo e o próprio movimento ao tentar impor a ele tantas ultrapassagens de limite? Eu acho que, de novo, a sua própria pergunta reserva já respostas importantes. Eu acho que sim. Eu acho que hoje, quando você vê o corredor de Olimpíada, né, da nossa década e dos anos 40, na época que o Owen ganha na Olimpíada, que o Hitler sai horrorizado, você vê corpos muito mais orgânicos antigamente. Então, hoje, por excesso de competitividade e velocidade, você tem símbolos muito ruins, porque eles a droga que esses remédios contêm exagera-se no empenho mecânico. Tanto que a gente mostrou que um homem musculoso pode parecer um orangotango que é inábil na sua vertical. Mas, de qualquer forma, nós temos muitas coisas ainda. Você vê muitas coisas bonitas. Eu acho que cada década ganha-se em alguma coisa, cada período. Agora nós estamos ganhando no conhecimento do mecânico, na sua eficiência energética. Chegaremos em excessos, vamos pagar um preço por isso. Mas depois voltará uma época mais expressiva, onde eu acho que o homem vai recuperar. São perdas e ganhos, isso é inevitável. Ivaldo, tem uma última pergunta da internet. A última pergunta veio do Carlos Lopes. Ele pergunta o que você acha dos benefícios da yoga, com exercícios de respiração, mentais, etc. Eu acho que todo trabalho psicomotor, e a yoga é um deles, são importantes para a pessoa se concentrar no seu corpo, se concentrar no seu eu, no seu universo psíquico e espiritual, que seja, nesses polos. Eu só temo que essas esfericidades que a coluna tem que adquirir, que hoje nós mostramos para seu universo de relação, de elasticidade, seja yoga, seja outras técnicas mais modernas, estão fazendo a coluna ficar muito, muito reta, com a boa intenção de que o homem não pode virar um ser corcunda e artrósico e totalmente fechado. Mas estamos num excesso de retificação, de enrijecimento da espinha, da coluna vertebral. Por isso, a conferência, para mostrar a importância dessa elasticidade e dos sentidos voltarem-se para o seu centro fisicamente. Agora, psiquicamente, espiritualmente, todos os métodos dão conta. Alimentam bem. Bom, Ivaldo, como sempre,
esse evento, a sua presença aqui é memorável, né? Essa experiência que nós fizemos hoje com você, acredito que ninguém vai esquecer, né? E lembramos também